Olá, sou Flávia Schlesinger e sou membro do Instituto Brasileiro dos Executivos de Finanças e também do Comitê de Governança do IBF Mulher. Atuo como vice-presidente de finanças da PepsiCo do Brasil. Estou aqui hoje para mais uma entrevista de um ciclo de entrevistas que o IBF vem promovendo e intensificou pós-pandemia, para que a gente possa compartilhar entre a comunidade de negócios, a comunidade executiva, experiências, conhecimentos, desafios e oportunidades neste momento que é tão diverso para todos os negócios. E eu tenho hoje o prazer de entrevistar a Gisele Souza, que ela é presidente do segmento de alimentos e bebidas da Aptar. Gisele, tudo bem? Oi, Flávia, tudo bem? Tudo Eu bem. sou, Gisele, você quer se apresentar para a gente, falar um pouco mais da sua trajetória e da sua posição na Aptar? claro, prazer, Flávia, prazer. Eu sou Gisele Souza, eu estou há um ano apenas na Aptar. A Aptar é uma empresa líder mundial, muito atuante no Brasil, de packaging, embalagens. Então, uma empresa que está focada em produção, fabricação de embalagens para alimentos, bebidas, produtos farmacêuticos e produtos também cosméticos e de cuidados com o lar, né, o home care. E tem sido um prazer trabalhar nesse primeiro ano lá. E antes disso, eu trabalhei bastante tempo, atuei bastante tempo como diretora de negócios de cosméticos e personal care, também na área de commercial excellence, na indústria do ramo de matéria-primas e químicos. Estou há uns 20 anos aí no mercado. Gisele, você pode compartilhar com a gente quais foram os principais desafios que vocês enfrentaram desde que essa pandemia iniciou, tanto a Aptar quanto a própria indústria onde vocês atuam? Sim, acho que como todas as empresas, foram momentos de bastante incerteza, né? Muito pouca capacidade de previsibilidade do futuro, e aí exigiu, então, aquela questão de assertividade, boa comunicação, muita comunicação, comunicação rápida, eficiente, autonomia dos líderes na tomada de decisão, porque não dava tempo de fazer muita discussão, né? Muitos alinhamentos. A gente tinha que estar pronto naquele comitê de crise e passar por cada dia era um dia, né? Agora já está um pouco mais calmo a situação no próprio país, mas a Aptar foi sim impactada de uma forma não tão crítica, pois fazendo parte de um setor de produtos críticos, produzindo medicamentos, então tem embalagens para álcool gel, para alguns medicamentos de trato respiratório, próprio alimento, bebida, então continuou a produção, obviamente com bastante desafio em termos de matéria-prima, mão de obra, sempre com a prioridade de manter a segurança do nosso pessoal e a manutenção da operação. Foram momentos bastante desafiantes, mas acho que para todos nós, né? Eu acho que você fez um comentário muito importante, que foi a agilidade, né? Acho que a agilidade foi crítico nesse momento para todos os negócios, né? E dentro desse tema, né, da agilidade, a agilidade é uma das habilidades que todos os negócios precisaram, se não tinham, desenvolver muito rapidamente. Quais foram as habilidades críticas que você acha que a Aptar já tinha na cultura e na gestão e que ajudaram a superar esses desafios? E quais foram aquelas que vocês precisaram acelerar? Eu acho que a Aptar já vem muito, até o nome Aptar, a palavra Aptar significa adaptar-se, né? Então a empresa já tem essa coisa no DNA de adaptar-se às necessidades constantes que mudam constantemente, né? Então a Aptar estava muito, tem na própria cultura essa questão da agilidade, mas precisou acelerar muito essa comunicação. Então, como que eu transformo essa agilidade em alinhamento e depois em comunicação, para que a mesma decisão e a mesma mensagem fosse passada em todos os níveis da organização
um espaço de tempo muito pequeno. E isso desde tomada de decisão de ações para continuar a operação, mas também ações de mudança de políticas de recursos humanos, mudanças de políticas enfim, de investimento que são feitas, de comunicação feitas com os funcionários, com os colaboradores, porque estavam trabalhando das suas casas. Então, acho que o que precisou acelerar foi a questão da comunicação. Como é difícil tomar uma decisão e depois garantir que toda a organização entenda, perceba e pratique o que foi tomado naquela decisão com o nível de velocidade que a gente precisava nesse período. Acho que foi aí a grande... Então, a gente lançou mão de recursos tecnológicos, de recursos mais informais, né? Às vezes você tem uma ferramenta mais usada no dia a dia e que no mundo corporativo não era usado, tivemos que lançar mão, então houve uma aproximação entre aquilo que era corporativo e aquilo que faz parte do nosso dia a dia. E não só a gente percebe isso trabalhando de casa, mas as tomadas de decisão tiveram que ser feitas assim, e depois as comunicações com os colaboradores assim, e tivemos que, não tinha tempo de discutir, é apropriado ou não é. Eu acho que não, as pessoas foram muito mais pelo gut feeling, né? Pelo instinto, foi uma coisa, trouxe muito mais humanidade nessas decisões, muito mais velocidade, e quando esse momento acontece, o outro também aumenta a empatia, porque ele percebe o momento em que a decisão foi tomada, a circunstância em que a decisão foi tomada. Então, o outro, o receptor dessa mudança, também tem uma certa empatia e entender que estamos todos nessa mesma situação de incerteza. Então, eu diria que agilidade, mas agilidade também na comunicação. E você mencionou trabalhar de casa, né? E você falou que você está 1 ano na Aptar. Então, eu imagino que você passou a maior parte desse 1 ano dentro de um novo normal, tendo, de repente, até um onboarding remoto. Eu não sei, vocês chegaram a ficar em casa? Como foi essa preparação para esse novo normal? Como foi ter esse ano, no seu primeiro ano, numa posição tão crítica de liderança nessa situação? Foi, eu diria, como você falou, um novo normal mesmo, e é verdade, dos 12 meses que eu tenho na empresa, 7 eu estou dentro da minha casa. Então, muitos contatos que eu precisava, conhecer muita gente, eu tive que fazer assim, exatamente como eu estou conhecendo você hoje, e vou conhecer muitas outras pessoas. A câmera se tornou aqui nosso principal aliado, essa empatia de entender, né, a situação, e é assim que vai ser por um bom tempo, é assim que é. Então, acho que é a questão da resiliência, de entender, ok, não é porque eu não posso viajar, ir até ali, fazer uma reunião presencial, conhecer você, que esse contato, essa aproximação não vai ser apropriada, ela vai ser apropriada, só que de uma forma diferente. Então, ter que vencer, né, esse paradigma de dizer, poxa, eu não posso conhecer as pessoas apropriadamente. Não, é apropriadamente, só que a forma é diferente. Então, é um desafio, porque você tem que ser, assim, bem pessoalmente, eu sinto que eu pensei comigo mesma, se eu tivesse 15 anos agora, ou 18, e estivesse trabalhando numa empresa pela primeira vez, estagiária, eu ia ficar pensando, oh meu Deus, que diferente, o que é? Eu não teria muito histórico para fazer nenhum julgamento, eu estaria com o coração mais aberto, com tudo mais aberto para o novo, não é? Porque tudo seria novo. Então eu falei, vai ser o que vai acontecer. Eu vou esquecer como seria sido, como poderia ser, esquecer o histórico e pensar, é assim e vamos te fazer o melhor com isso, como se eu tivesse 18 anos. E tem funcionado muito bem, viu? Não vou dizer que eu até agora não consigo contabilizar muitos prejuízos, não. Estamos conseguindo passar pela fase. Não, adorei a dica de você pensar no seu onboarding nesse formato. É como se, assim, estivesse começando do zero. Então, se estivesse começando do zero,
esse seria o formato que eu iria começar a minha carreira. Então é bem bacana esse pensamento. Dica valiosíssima para quem está assistindo a gente e está começando um emprego novo, uma mudança de carreira numa situação igual a similar a essa, né? E aí, também relacionado a esse tema, né, de carreira, como que uma mulher que atingiu uma posição de CEO, como a sua, você contou um pouco no começo da sua trajetória, mas o que você acredita que foram aquelas experiências que realmente elas trouxeram para você fortalezas, onde que você se sentiu mais vulnerável e o que você acha que foi crítico para que você atingisse essa posição de liderança? É, eu diria que, como mulher ou não, muito esforço, dedicação, motivação, autoconhecimento. Esses não são segredos, né? Estão aí para todos, todos nós sabemos. O fato de ser mulher traz algumas nuances diferentes, porque ainda somos menos numerosas, né? Ainda estamos num ambiente que vem muito acostumado, historicamente, com um perfil, com perfis mais masculinos e aí eu faço essa diferença, não homem, masculino, né? E então houve sim uma necessidade de fazer uma reflexão interna de onde eu estou, o que eu quero ser, quem sou eu nesse meio, como eu me encaixo aqui, o que eu trago de diferente, o que eu trago de valor, o que eu quero seguir como exemplo, o que eu não quero. E também houve vamos dizer, alavancar, uma capacidade de alavancar a própria mudança que o mundo está passando, né? Não só interno, mas externo, o que o mundo está passando de entender o lugar da mulher no mercado de trabalho, o que a diversidade, o que a mulher traz para uma empresa enquanto a resultados, qual é o perfil de uma empresa que valoriza essa diversidade na liderança. Então, combinando percebendo essa mudança da sociedade, percebendo em que tipo de empresa, que tipo de cultura empresarial eu estaria encaixando e percebendo o que eu trago para esse grupo de liderança, aí a gente consegue manter, né? Eu diria trazer essa liderança, imprimir a sua como que eu poderia colocar, imprimir o seu estilo, a sua personalidade de liderança, estilo de liderança, sem se perder. Não sei se ficou meio muito filosófico. Não, eu acho que a mensagem que eu estou recebendo de você é bastante importante. A gente poder ser quem a gente é, né? Não perder a nossa essência por conta de rótulos que são colocados em posição de liderança e que não necessariamente se aplicam de uma forma generalista, né? Acho que é um pouco disso, que é isso que você sentiu ou como você se sente, né? Isso, e conforme você vai subindo no mundo corporativo, vamos dizer, você vai ficando mais sozinha, né? Então é aí que entra a autorreflexão e o autoconhecimento de entender o que isso significa para você e como é que você consegue continuar se mantendo autêntica nesse novo ambiente. Né? Por isso que organizações assim como o IBF Mulher e outras é tão importante, para que a gente não se sinta sozinho. Né? Quanto mais alto ali na organização, mais sozinho você tende a ficar. E posso estar sendo um pouco, assim, mas ninguém gosta, muito pouca gente gosta de ficar sozinho, né? É muito gostoso quando a gente pode compartilhar, aprender com o outro, perceber que aquilo não é exclusivamente seu e ganhar insights, ideias. Então, acho que esse autoconhecimento, essa autodecisão de quem eu sou e quem eu vou continuar sendo,
essa permissão dessa autenticidade, e essa permissão tem que vir primeiro de você mesmo, mas também da empresa que você está atuando. Aquilo tem que ser aceito pela empresa que você está atuando, tem que ser culturalmente aceito, ou você pode ser também um agente para ajudar a transformar aquele ambiente que você está. Depende da... Faz todo sentido. Eu tenho muita identidade também com o que você está falando. Eu acho que é como que a gente se preserva, né? E preserva a nossa identidade, né? Porque se você não consegue preservar a sua identidade, você não consegue também exercer os seus pontos fortes e não consegue também enxergar o que você tem que aprender, né? Exato. Hoje em dia se fala muito, né, de inclusão e diversidade. Se você está ali tentando montar ou formar um papel, um personagem, uma personagem, não há inclusão. E não há, e a riqueza está justamente aí, na autenticidade. Você olhando para a pandemia, você acha que é interessante, né? A gente está num momento onde se está falando muito sobre diversidade e é um momento adverso da sociedade, né? Nós estamos passando por uma situação complicada, pública, governamental. E, assim, você entende que tem algum ponto específico de pressão que a pandemia colocou ou ajudou a acelerar nas conversas e nas discussões de diversidade? Eu tenho lido, não posso nem dizer que falei com muitas mulheres, né? Mas eu tenho lido que a mulher está realmente sofrendo uma pressão maior, porque, principalmente na nossa cultura, muitos dos encargos dentro de casa, né, e do cuidado com o filho, com a casa, ainda está na mão da mulher. Então, a gente tem lido bastante das mulheres que trabalham de madrugada porque durante o dia não conseguem. Então, fala-se bastante de que a pandemia vai estar trazendo uma desaceleração desse empoderamento da mulher no mundo corporativo e tal. Eu diria, na minha opinião, eu não posso prever, não sou nenhuma especialista, mas eu tenho fé ou esperança que isso seja temporário. Eu acho que sim, é um fato, impacta, porque ainda é, a nossa sociedade exige da mulher algumas obrigações dentro do lar. Mas quando acabar essa situação, eu não acredito que voltando a gente tenha feito um regresso. Eu imagino que a gente vai conseguir partir daquele mesmo lugar que deixamos. Então, não é possível que todo o aprendizado que vem sendo falado, todo o conhecimento, todas as transformações que as pessoas vão vivendo como pessoas e as empresas como empresas e a sociedade como sociedade vão regredir. Eu acho que temos que imaginar que vamos partir de onde deixamos. Mas sim, é muito claro, está muito discutido, né? Muito difundido aí as dificuldades que as mulheres vêm passando adicionais nesse período de pandemia, né? Como você disse, alguns papéis ainda são esperados da mulher, e isso coloca essa pressão adicional. Tá? E você, como líder, como líder, e como que a Aptar também está atuando em relação a esse tema, você como líder, como você acha que você pode ajudar a mover essa agenda? Né? Então, como foi o trabalho seu como líder e da Aptar em relação aos colaboradores de vocês para mover essa agenda de diversidade e ter essas conversas também de bem-estar durante este momento da pandemia? Nesse momento a gente teve que sair daquela one size fits all, né? Uma política para todos e não há é, espaço para negociação ou para diferença. Eu acho que a liderança aqui da APTAR, não só eu, os meus colegas, nós decidimos que vamos ouvir o nosso pessoal. Então, não foi de hoje em diante todos trabalham de casa, de hoje em diante todos. Nós perguntamos, fizemos pesquisas online, não online, com o gestor direto,
o que é que dá para fazer, né? Você consegue trabalhar de casa? O que é que você precisa para trabalhar de casa? E o outro que não está trabalhando de casa, as pessoas, principalmente da operação, o que é que você precisa para poder trabalhar? Então, muitas exceções foram feitas, acomodamos muitas necessidades. Então, houve mudança, flexibilização de horário, flexibilização de reunião, alteração em formatos de reunião, alteração na frequência de reuniões, muito mais empatia em eu não consigo atender aqui, eu não consigo atender ali, vou fazer depois. A gente deixou muito mais, e não é permissividade, não é que fomos permissivos, não é essa a palavra, é muito mais empáticos mesmo em o que você precisa para continuar sendo produtivo, motivado. E aí a gente coletou as respostas de pesquisas online, mas também tivemos momentos de conversa, onde cada um pôde dizer, olha, o meu departamento, o meu time tem aqui uma situação. Então, o que nós podemos fazer para aquela situação específica? Houve muito cuidado, acho que a palavra é essa, cuidado e empatia no sentido de, ok, nós vamos mudar. Está diferente, as coisas estão diferentes, vamos também tomar decisões diferentes. E aí fala, não, estamos abrindo uma exceção? Não, não é exceção. Nós estamos numa situação de pandemia, né? Numa situação onde nada é normal, nada é esperado, nada é fixo. Tudo é mutável, a todo momento a gente tem que estar preparado e aberto. Então, nós fizemos esse acordo de ouvir, permitir, deixar com que a pessoa possa dizer o que é melhor para mim e fazer esse acordo de, ok, nesse período isso vai funcionar para você e nós estamos ok com isso, nós estamos aqui para suportar. Então, eu acho que foi a principal, não acho que é uma receita que cabe para todas as empresas, mas da forma como a Apta está estruturada hoje, o tamanho da empresa, foi a forma como a gente conseguiu superar, está conseguindo superar esse período, porque ainda estamos nele, né? Você falou no começo da nossa conversa que a comunicação foi um aprendizado muito importante para o negócio de vocês, e agora você está trazendo que também vocês abriram escuta ativa. Você acha que esses processos, quando você tem uma situação onde você precisa adaptar, e como você disse, não é one size fits all, criou mais confiança para a equipe de vocês, entre a equipe de vocês e entre a liderança e os times? Entre a equipe nossa, com certeza. Houve muito mais parceria, né? E proximidade. Então, isso com certeza eu posso dizer em nome da equipe, porque estamos sempre em contato. Com todos os colaboradores, é a nossa intenção que tenha criado. Eu não posso, eu não me atrevo ainda a dizer que sim, com certeza, né? O que temos ouvido que sim, porque as pessoas têm essa liberdade de dizer. Eu acho que, ainda que não haja tido a confiança, o que ninguém vai poder dizer é que não houve um canal aberto de diálogo. Então, esse sim, um canal aberto onde eu posso dizer, olha, para mim não está funcionando esse modelo, para mim eu preciso dessa questão específica, eu tenho um parceiro, ou eu tenho uma situação, ou eu tenho uma situação de saúde, enfim, a gente criou esse canal mesmo de diálogo. E eu espero que, ao passar por esse ano, né, quando acabe, as pessoas possam refletir e olhar e dizer, realmente houve esse canal de diálogo, e por esse canal eu sim criei mais confiança na liderança da empresa. Então, eu diria que espero que tenha criado, e vou te dizer em alguns meses. Eu acho que comunicação sempre é super importante. Quando você abre escuta ativa, assim, na maioria das vezes a confiança acaba sendo um dos resultados. Então, tenho certeza que vocês devem ter feito um ótimo trabalho. E assim, para a gente fechar. Não, eu ia só mencionar aqui com a minha equipe, por exemplo,
no meio de muita correria, de 14, 16 horas de trabalho por dia, nós marcamos uma chamada, uma videoconferência, e a agenda era: me conta, né? Me conta como é que você tá, me conta o que que você aprendeu nesses 3 primeiros meses de pandemia, o que está sendo difícil para você e como é que eu posso te ajudar. E nós fizemos isso em grupo, não foi, dessa vez não foi com o gestor, foi em grupo. E ali a gente viu pessoas chorando, pessoas falando: poxa, que legal poder falar. Eu não sabia que ela também tinha passado por isso. Eu pensei que era só eu que estava tendo essa dificuldade. Então foi até um momento de. E aí é que eu acho que cria mais laços, né? Mais confiança na equipe. É mais proximidade, né? E aí, para a gente fechar, até conectado com esse seu comentário aí anterior, né? Gisele, então, conectando com o seu comentário anterior, né? Onde você falou de pessoas, de gestão, como que você imagina que você vai se tornar uma líder diferente, passando essa situação adversa que a gente vive hoje, que com certeza a expectativa é que a gente passe, e eu acredito sempre que a gente tem sempre aprendizados, né, de situações difíceis e desafios. Como você enxerga que essa situação mudou a sua liderança e mudará para o futuro também? Eu passei a prestar muito mais atenção. Eu sempre fui uma pessoa muito orientada a pessoas, né? Então, eu sempre tive bastante cuidado, um olhar muito atencioso ao time, à situação das pessoas e que tão motivadas elas estão e o que pode ser feito para melhorar isso, sempre em busca de maior produtividade, maior motivação no trabalho, enfim, engagement, né? Mas eu não tinha um olhar tão cuidadoso quanto a saúde emocional das pessoas, né? Eu acho que particularmente existia, talvez inconscientemente em mim, uma cobrança de que a saúde emocional é uma coisa que você tem que estar pronto. E eu não sei se eu vou deixar claro, mas eu passei a prestar mais atenção em que tão frágeis nós somos também como pessoas, né? E de como a gente precisa de coisas básicas de um ser humano. E como a empresa, o ambiente de trabalho, a liderança, enfim, tem um peso muito grande nesse equilíbrio emocional. Então, acho que o olhar mudou bastante nesse sentido. E a partir do momento que você muda esse olhar, claro que você passa a incorporar atitudes, treinamentos, enfim, políticas que vão cuidar dessa questão no futuro. Eu diria que a minha maior transformação foi por aí, como líder, como pessoa. Eu acho que a gente sempre toma como garantido que a saúde mental é um estado permanente e estável, né? Exato, exato. E acho que só Exatamente. quando você vive coletivamente uma situação dessa, você entende que não. Exato, exato. E existe, assim, algumas pessoas têm vamos dizer, algum nível de resiliência maior ou diferente, e ele pode julgar que aquele nível é o esperado para todos, né? Então, você pode, como você falou, tomar por garantido que todos os outros vão estar naquele mesmo nível, vamos dizer. E não é assim, né? Cada um tem a sua necessidade específica. Então, o olhar tem que ser para aquele específico precisa ou demanda, tem alguma necessidade particular. Então, acho que o líder, como de uma forma geral, vai precisar ter esse olhar, vai precisar atenção nesse ponto também, né? Ficou muito claro aí que todos nós estamos no mesmo barco, né?
Não, sem dúvida, eu acho que essa sua conclusão, ela realmente é muito pertinente e independente, né, de gênero e outros temas, né, ela atinge o ser humano, né? Exato, exatamente, o ser humano. E trabalhamos com ser humanos, né? Esse é o novo, é o que vai vir para as novas gerações, né? Talvez algumas gerações anteriores aceitaram serem tratados como peças ou, né, ou peças de um quebra-cabeça ou peças de uma máquina que opera e ok, era assim o estilo da época, mas à medida que as gerações vão passando, as necessidades vão mudando, as expectativas vão mudando e eu diria que daqui para as gerações futuras, cada vez mais é olhar para o eu, é olhar para a pessoa. E essa pessoa, então, vai dizer, ok, eu estou bem, eu estou legal, e junto com você, em parceria, eu quero colocar o meu capital, a minha inteligência, a minha presença nesse projeto. E essa relação é muito diferente. Essa relação é algo que os líderes vão ter que estar cada vez mais preparados para se dispor, se disponibilizarem a ouvir, a escutar, a entender e a responder a essa necessidade. Gisele, muito obrigada por essa entrevista. Foi muito inspiradora. Eu acho que você trouxe várias dicas para todos nós da comunidade corporativa. Então, queria realmente te agradecer por esse tempo que nós passamos juntas, por esse bate-papo. E queria te deixar à vontade para que você faça as considerações finais para a gente encerrar esse tempo gostoso que a gente passou aqui. Eu que agradeço, um prazer enorme, é uma comunidade que até então eu não tenho participado, com certeza já estou dentro, e muito prazer conhecer vocês, e estou à disposição, gostaria de cada vez mais conhecer mais pessoas, e eu deixo uma palavra que pode não ter muito a ver com o nosso dia a dia, né, de cash flow, comitê de crise, produtividade, budget, mas eu diria esperança, uma palavra de que todos nós tenhamos a certeza de que dias melhores estão à nossa frente. E que com essa certeza nós nos tornamos contribuidores dela. Sem dúvida. Muito obrigada pela palavra esperança. E aqui a gente termina a entrevista com a Gisele Souza, presidente da Aptar, da Divisão de Alimentos e Bebidas. E eu queria agradecer aos mantenedores do IBEF, mais uma vez, essa oportunidade ao IBEF Mulher de tratar temas tão importantes e tão pertinentes durante este momento que estamos passando. Obrigada.